Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para uma live, mais uma live nessa maratona de lives que eu estou com vocês, né? Hoje estou aqui com a barba ainda por fazer, estou com umas olheirazinhas, mas vou ver se eu melhoro ainda durante o dia. Mas eu espero que a gente possa ter um papo muito legal, porque hoje nós vamos conversar com um dos grandes talentos do direito do trabalho brasileiro, né? O professor Luciano Martinez, né? A câmera está legal para vocês? Vocês estão me vendo? Eu botei hoje deitado aqui, mas E acho aí, que dá para botar em chefe? pé aqui, né? Acho que Coloca essa live, essa câmera certa. Aí, é muito bem. isso. Eu estava vendo se colocar se colocar de lado ficaria melhor, mas acho que só em pé mesmo. Então, vamos É, ficar em pé mesmo aqui mesmo. Vamos ajeitar aqui. E, querido, eu estava falando aqui, eu queria conversar, bater esse papo contigo, né? Nesse momento de pandemia, de isolamento presencial, mas eu digo assim, é isolamento presencial, não é isolamento social, porque eu estou trabalhando, às vezes, acho que mais do que eu trabalhava quando eu estava saindo de casa. é Né? verdade. Eu também, eu também. Nós estamos aí numa maratona de lives, né, e conversando, e de forma que eu acho que é muito legal, compartilhando conhecimento com as pessoas que estão hoje num mundo de incertezas, né? Então, nesse momento inicial aqui, a gente está... Hoje, inclusive, estou vendo que a gente vai fazer uma troca-troca aí hoje, né? Porque eu vou estar com você agora, depois você vai estar com Bezerrinha de noite, e depois de noite eu vou estar com Bezerrinha também. Então vai ser uma oportunidade muito legal. Já tive com Vólia também, você já teve com Tereza, ainda vou ter com Tereza, né? E aí, para mim, vai ser muito legal conversar com cada um de vocês, né? E em especial com você, meu irmão. Eu nunca escondo, registrei isso, inclusive, na minha postagem. Eu estou tendo a honra, o prazer, o privilégio de bater uma live não somente com um dos maiores dos laboralistas do Brasil, um autor consagrado, um professor encantador, mas aquele que, além de ser meu colega, é em várias instituições, porque é meu colega magistrado, é meu colega professor na UFBA, é meu confrade na Academia Brasileira de Trabalho, é meu confrade na Academia de Letras Jurídicas, é também o meu melhor amigo. Então, é alguém que é destinatário de um amor fraternal. Então, para mim, ter essa oportunidade de bater esse papo com você ao vivo é muito bom. Né? Vamos ver, e as pessoas têm feito tantas lives ultimamente, que ultimamente tem travado as conexões, né? E Mas principalmente não as vai lives travar a durante o nossa. dia. Mas a nossa, se Deus quiser, não Não vai não. vai, não vai travar. Já temos aí em torno de 115 pessoas ao vivo, né? A gente sempre faz no início um momento de conversar um pouquinho, né? Mandar abraços a coisas do gênero. Já estou vendo várias queridas pessoas aqui, doutora Silvia também, doutora Larissa está aí, tem um monte de gente que está entrando ao vivo aí, vi doutor Lauro também, né? Luiz Cláudio Madeira, lá de Portugal também, tem muita gente participando e interagindo, né? Nós estamos Isso é bom. aproveitando esse mundo virtual para interagir e agora também conversar especificamente sobre o corte epistemológico desta reflexão. A Flavinha Costa também aqui, um monte de gente aqui pedindo aqui um abraço. E aí, eu quero apresentar, eu vou apresentar Luciano, né, para você e depois você fala de mim. Mas eu quero dizer que Luciano realmente é um jurista de escola, né? Eu digo, ele é múltiplo meu colega, né? Ele é meu colega em diversos campos, e eu sou, sou fã mesmo, né? A gente fica Eu também. brincando, a gente brinca assim, Olha a como Silvinha é aí, que ó. Silvinha, duas... Olha a Silvinha também aqui, um monte de gente aí. Pode aí, gente, saudações de todos os campos do país. Pode, diga que cidades vocês estão isso é aí bom, isso é bom. teclando, porque a gente dá uma visualização aí. Acho que eu vi o doutor Jair lá de Ribeirão Preto, aqui Ilma também, e Silvinha, nós também somos seu fã, né? Silvinha está Vamos no Rio Grande dizendo, do Norte. tem gente do Rio Grande do Norte, beleza, maravilha. Não, ela tá em Ela Gostoso. tá em Gostoso. Eu tenho que conhecer Gostoso. Eu ainda não conheci, mas é uma pousada É maravilhosa muito lá gostoso. dos pais dela. Eu fui Quero lá. conhecer aqui. Colega aí, juiz em Floripa, Floripa, Campinas, Campinas, São Cacoal em Miguel de Rondônia. Gostoso. Tem muita gente do país todo nesse momento, né? Então, Niterói, o Pedro Barreto, grande figura também participando. Bem, a Curitiba. gente vai começar. Já fizemos uma saudação geral a cada um de vocês. Continue dizendo
de onde vocês estão teclando, porque isso dá uma visibilidade muito legal. Essa live eu vou fazer o download e vou colocar no canal principal, que é o canal Pamplona. Como é que eu tenho feito? Só o critério para vocês entenderem. Vocês vão achar lives minhas nos meus 2 canais. Por quê? Qual é a lógica dos canais? Eu tenho lá o canal Pamplona, que eu publico com conteúdo exclusivo, ou seja, quando está comigo. Então, como essa aqui está sendo diretamente do meu perfil, eu boto lá no canal Pamplona. E outros que eu faço no perfil de outras pessoas, eu baixo no canal Papeando com Pamplona. Tem um monte de material e tudo à disposição dos senhores e das senhoras, dos amigos, das amigas, do cidadão e da cidadã que está nos acompanhando. Vamos começar agora, efetivamente, já mandando abraço para todo mundo. Luciano é um talento, é um grande professor e mais, ele também transita no direito do trabalho e no direito previdenciário. Tem obras nos 2 campos, produz, debate, ensina, né, palestra. Então, nesse ponto, sem sombra de dúvida, eu vou ter a oportunidade, já abstraída a condição que é de suspeição declarada em função da minha amizade a ele, eu tenho que dizer, se eu abstraio essa suspeição, dizer que eu estou falando hoje com um dos maiores juristas do país, um dos maiores juízes da nossa geração. E aí, Lu é juiz titular de Vara do Trabalho, é professor da Universidade da UFBA, é mestre e doutor em Direito, né? É alguém que merece todo o nosso respeito intelectual, além de autor de várias obras. Lu, agora a bola está com você. Eu já falei demais. Normalmente eu fico falando bastante no começo para ter o pessoal vai entrando e depois o pessoal resgata todas as informações lá quando eu retransmito a live. Ela fica 24 horas no ar, mas também vai, como eu disse, vai ser o download lá no meu canal no YouTube. Lu, a palavra é sua. Bom, eu tenho que falar alguma coisa de saudação, né? Dizer que eu sou fã de Rodolfo. A minha postagem indicativa disso demonstra muito claramente isso. Se vocês observarem atrás da minha cabeça, aqui na minha estante, tem uma obra. Estou vendo meus livros lá. Que eu acho que vocês vão reconhecer esse livro aqui, de cor amarela e azulzinha, que é uma obra referencial em direito civil, feita aí por 2 gênios baianos, né? O professor Pablo Stouze e o professor Rodolfo Pamplona, meus confrades na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, de que essa grande figura é o presidente. Eu não vou nem ficar falando muito, senão a gente vai ocupar o tempo da live com homenagens, mas eu só vou dizer uma coisa. Antes e depois de Rodolfo, Pamplona na nossa atividade jurídica. Eu não sei porquê, mas ele é um divisor de águas. Se você observar, depois de Rodolfo, um monte de coisa surgiu na Bahia. A Bahia começou a brilhar em um monte de aspectos jurídicos. Temos muitos nomes jurídicos baianos. Ele sempre está no meio. Então, é tipo aquele jogador que a gente tem aquela dificuldade na hora de... O jogo está complicado, é o Romário naquele jogo contra o Uruguai lá, que o Brasil quase que era eliminado de uma Copa do Mundo. Joga no peito de Rodolfo que ele marca o gol. Não é não, Rodolfo? Mas o tema é um tema que passa pelo direito civil. Por isso é que ele envolve nós dois. É um tema que passa pela responsabilidade civil do empregador, que no caso em específico está com o Rodolfo, e que passa pela responsabilidade securitária social, que aí eu vou fazer a minha análise. O que seria, então, essa diferença para a gente entrar no assunto, Rodolfo? Já estamos aí com quase 200 assistindo. Se nós imaginássemos 2 esferas, essas esferas seriam incomunicáveis, elas não entram em uma situação de interação, elas não se sobrepõem. Seria a esfera da responsabilidade securitária social e a esfera da responsabilidade civil trabalhista. A primeira, baseada na teoria do risco, na ideia de socialização de risco, que tem basicamente as respostas dadas pela própria sociedade, independentemente de o agente que se lesionou ter ou não culpa no evento. Então, eu digo em regra tudo, porque em direito tudo é em regra. Vejam a situação, por exemplo, de um trabalhador que queria mesmo se machucar, suponhamos que ele queria se matar, e ele acaba se jogando lá de uma laje e no final das contas não morre, mas se quebra todo. Ele vai receber o adicional, o auxílio-doença? Claro que sim, é uma situação de responsabilidade objetiva do Estado em relação a esse trabalhador. Ele vai ficar afastado, aí vocês podem até relativizar, mas ia precisar de ajuda do judiciário para tanto. Bom, depois disso entra uma outra situação. Se esse trabalhador disser que ele assim fez porque ele estava pressionado a
a cumprir uma série de metas, uma série de resultados, e como acontece muitas vezes, e ele resolveu acabar com a vida, foi impulsionado a cometer o suicídio por conta de uma conduta patronal. Aí a gente teria um nexo de causalidade que jogaria a questão lá para o campo da responsabilidade civil trabalhista. Por que esse assunto veio a estar aqui numa live em tempos do coronavírus? Porque existe disposição na 927, Rodolfo, e você já deve ter falado sobre isso, com certeza, nas suas várias lives. A 927 menciona sobre o nexo de causalidade e dispõe, né, claramente, no artigo 29 da 927, que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo de causalidade. E aí nós temos uma situação que abarca as duas responsabilidades. Se o trabalhador adoece, seja sob o ponto de vista ocupacional ou não, ele vai ter auxílio-doença. Auxílio-doença previdenciário, o B31, ou auxílio-doença acidentário, o B91. Ele vai ter. E o valor é igual. A unificação dos valores é assim posta desde 1995. Desde a Lei 9.032 equalizou o valor. O valor não é diferente. Agora, o que é diferente é a sua parte, é a responsabilidade civil do empregador. E Perfeito. Aí a gente tem duas situações que eu gostaria de discutir com você sobre o nexo ser presumido e de o nexo não ser presumido. Existem disposições na legislação previdenciária, a Lei 8.213 de 91, artigo 20, que falam que as doenças endêmicas elas não são consideradas como doenças ocupacionais, salvo se o trabalhador se expôs à doença. Ele se aproximou. E o exemplo que eu usava em um livro que eu escrevi com o Ivan Kerstman, Ivan é meu parceiro de direito previdenciário, a gente tem uma obra juntos, para o pessoal que não sabe, é o Guia Prático da Previdência Social, e lá a gente coloca um exemplo do cara que trabalha no controle daqueles mosquitos, o caça-mosquito. Se o caça-mosquito, que vai atrás do mosquito para matá-lo, contrai uma doença endêmica, a malária, por exemplo, essa doença acaba sendo uma doença ocupacional, porque o exercício da atividade colocou ele em um risco criado. Entretanto, se uma pessoa trabalha numa farmácia em uma região endêmica de malária e contrai malária, isso não é uma doença ocupacional. Tá? E aí justamente que surge a situação, meu caro amigo Rodolfo, dos profissionais da saúde. Isso. Estes vão demandar na justiça. O que é que você me fala sobre eles? Vamos falar sobre eles. Vamos fazer primeiro um recordatório especificamente do tema da responsabilidade civil. Por quê? Porque eu tenho escrito sobre responsabilidade civil há mais de uma década, na verdade, há quase 2 décadas, especificamente levando em consideração, na verdade, mais de 2 décadas, se eu levar em consideração que a dissertação de mestrado eu defendi em 97 sobre dano moral, realmente eu já estou velhinho mesmo. E aí, o que eu preciso explicar sobre esse tema da responsabilidade civil? Caiu aqui, mas de volta. Ok. Não. Aconteceu comigo também. Virou aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Como é que vai para virar aqui, ó? Estou aqui ao tolo. Eu não sei o que é que eu faço aqui agora. Você quer que eu vá falando aí até você se ajeitar? Já voltei. Eu voltei. Vou segurar então aqui, que eu tinha colocado ficou uma coisa complicada, mas já está resolvido. Bem, amigos, o que é que eu vou explicar aqui? Foi do Evino mesmo aqui, o pessoal já viu aqui, estava em cima do barril aqui de vinho aqui. O que acontece? Barril? Sei lá, do balde. Está sendo boa aí o isolamento social. É verdade. Isolado tem que fazer o quê? Nesse ponto, o que a gente precisa pensar? O tema da responsabilidade civil, na verdade, é um dever jurídico acessório. Né? Ou seja, você tem um dever jurídico primário, que é não causar dano a outrem, né? E que, se por acaso gera uma violação, nós temos que pensar na reparação correspondente. Ora, dentro dessa linha, o que a gente precisa entender? Né? A quarentena com barril de vinho é sensacional. Tá vendo? É verdade, aí não tem jeito. Né? E aí, o que acontece, gente?
no sistema de responsabilização, nós pensamos na assunção das consequências de uma determinada conduta. Responsabilidade é isso. Responsabilidade jurídica é a assunção das consequências de uma determinada conduta com a exigência de uma reparação por parte de uma atuação estatal, a exigibilidade disso. E a responsabilidade civil é a ideia da reparação dos danos propriamente dito, para não confundir com a responsabilidade criminal, que aí é a ideia de algum tipo de restrição a direitos, liberdade, patrimônio, ou o que quer que seja. E aí, dentro dessa linha, o que é que nós temos sobre responsabilidade civil nas relações de trabalho? É preciso entender que a responsabilidade civil por acidente de trabalho, doença ocupacional ou doença do trabalho, todas as modalidades que aí o Luciano vai brilhar, né, ela começou no sistema brasileiro como uma hipótese específica de responsabilidade civil do empregador, mas quando foi criado o seguro de acidente de trabalho, né, digamos, nós tivemos uma securitização do risco. Sim. Em que o risco do acidente em si se tornou de responsabilidade do Estado. Por isso que nós temos, dentro da ideia de dirigismo contratual, um contrato obrigatório, de um seguro obrigatório, quando pagamos o INSS. Ou seja, quando pagamos o INSS, nós não temos a opção de dizer não quero pagar o seguro de trabalho ou não. Não, na verdade, já é um campo do dirigismo contratual dentro de uma modificação do panorama das relações civis como um todo. Então, o que é que nós tivemos? A partir disso, tivemos a ideia de que aquilo que era responsabilidade civil do empregador, e objetivo, em alguns casos, as pessoas trazem sempre a referência à lei sobre estradas de ferro, nesse ponto, como uma previsão assim, pioneira de uma responsabilização em acidentes de trabalho, né? Ela migrou para uma responsabilidade securitária, que é, no final das contas, uma responsabilidade civil contratual do Estado em função desse infortúnio, em função dessa situação de um acidente, de uma doença, o que quer que seja. Só que houve a construção, anterior à Constituição de 88, de que, nessa linha, a responsabilidade securitária do Estado não excluía a responsabilidade civil do empregador nas hipóteses propriamente de responsabilidade civil, na previsão do Código Civil 16, que é o artigo 159, especificamente de uma responsabilidade civil subjetiva. E por isso é que, na Constituição de 88, no artigo 7º, inciso 28, está lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, seguro contra acidente do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos de dolo ou culpa. O que é especificamente essa previsão? É dizer que a responsabilidade securitária decorrente de uma relação contratual obrigatória com o Estado não exclui a possibilidade da responsabilização civil, que decorre dessa possibilidade de exigir do Estado uma reparação em função de um ato que não se quer, um ato ilícito. Feitas essas observações, claro que eu posso construir também toda a polêmica que o Supremo finalmente se manifestou e eu me sentia, sabe, exercitando o dom de profecia, porque desde a primeira edição do meu livro com o Pablo, tem lá uma nota de rodapé, eu dizendo, vai ser assim, Pablo dizendo, acho que pode ser de outro, no livro com uma discussão entre autores. Dentro do livro ficou isso e ficou muito legal, porque o Supremo acabou reconhecendo a possibilidade, vou explicar isso. Quando o artigo 927 do Código Civil, né, de 2002, no parágrafo único, fala que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos previstos em lei ou quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano importar pela sua própria essência riscos ao direito de outrem. Com essa previsão, se discutia, e peraí, na Constituição está escrito dolo ou culpa. Aqui, nós temos uma previsão de responsabilidade sem culpa. Isso era aplicável? Aí vinha as pessoas dizendo, não é porque a Constituição garante dolo ou culpa. Eu sempre refutei essa argumentação com 3 bases, com 3 fundamentos. A primeira, obviamente, que é a ideia de que se ali é um patamar civilizatório mínimo. Ou seja, a próprio capo diz, além de outros que visem a melhoria da sua condição de trabalho. Ali era uma previsão especificamente para a garantia da autonomia.
Além dele, eu trazia, obviamente, um argumento, e por isso que eu expliquei tudo isso, histórico-linguístico. Por quê? Porque a menção a dolo culpa ali, na verdade, era uma metonímia. Ou seja, dizia uma parte pelo todo. Porque quando dizia, nos casos de dolo culpa, queria dizer, no caso de responsabilidade civil, porque naquela época era o Código Civil 16 e a regra geral era a questão da responsabilidade civil subjetiva. E dizia também, um argumento trabalhista roots, né, raiz, dizer, olha, não faz sentido que por o exercício de uma atividade o empregador responda objetivamente pelos seus credores civis, empresariais, consumeristas, eu nem falo, e perante o empregado, no qual ele assume o risco da atividade econômica, ele tivesse um direito subjetivo de responder subjetivamente. Isso eu já dizia desde a primeira edição, que é de 2003, do meu livro com o Pablo. Mas aí o que acontece? Acontecia o efeito inverso. As pessoas não conseguiam entender o que eu dizia. Por quê? Porque eu nunca disse que a responsabilidade civil do empregador é objetiva. Eu nunca disse isso. Eu disse que pode ser. Pode Ou ser. seja, a ideia é que nós temos ali, na expressão de Gustavo Tepedino, uma responsabilidade civil dual. Ela pode ser subjetiva ou objetiva, a depender se tratar de um risco acentuado. E isso eu destaquei até na dissertação de mestrado do ministro Cláudio Brandão. À época, ele ainda era juiz da 15ª aqui, tive a honra de ser auxiliar dele, você também. E aí, dentro dessa linha, o que é que aconteceu? Né? Nós conseguimos construir essa tese. Então, o que é que acontece? Numa circunstância de haver um dano, a ideia de responsabilidade civil é reparação de danos. Haver um dano ao empregado, nós temos o sistema de securitização e vamos ter o sistema de responsabilidade civil, tema do nosso corte, que aí nós vamos analisar se é uma hipótese de responsabilidade civil subjetiva ou objetiva do empregador em função disso, para ver se esse risco acentuado faz parte da própria atividade. O cara que é salva-vidas, o cara que é policial, o cara que ou se trata de uma exposição que vai ser ampliada. Agora fala tu. Só um detalhe. Não, eu quero ainda ouvir sobre responsabilidade civil. Só para o pessoal que está nos ouvindo, eles perceberem que essas duas esferas de responsabilidade que eu mencionei, uma responsabilidade securitária social, a securitização do risco, que foi mencionado por Rodolfo, ou ainda a gente pode falar a teoria do risco, a responsabilização social, enfim, várias nomenclaturas. Você pode ter a assunção de responsabilidade securitária social sem ter responsabilidade civil trabalhista. Sim, tá? claro. Então, por exemplo, acontece uma catástrofe natural, um acidente natural, aqui no Brasil é muito comum chuva, né? Chuvas torrenciais que acabam derrubando a estrutura de um hotel. Isso acabou fazendo com que um ou mais trabalhadores se machucassem, se lesionassem. Esses trabalhadores receberão os benefícios decorrentes da responsabilidade securitária social, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, quando for o caso, auxílio-acidente, se mais adiante tiver sequelas que ficaram marcadas. E, por outro lado, não receberão, em regra, pelo menos Exato, não é um fato da natureza, para receber caso tipo de força maior. Isso. Agora tem o contrário, Rodolfo. Pode acontecer de um indivíduo ter a responsabilidade civil trabalhista Sim. e não ter a responsabilidade securitária social, sabe disso? Sim. Quer ver o caso? Trabalhador aposentado. Um trabalhador aposentado, quem recebe aposentadoria voluntária, né, hoje chamada voluntária, ele pode voltar a trabalhar. Sim. Né? E ele volta a trabalhar e vamos supor que ele retorne e que sofra um acidente. Voltou para uma fábrica de plástico, lá uma máquina enganchou o plástico na máquina, ele puxou lá para ver se soltava, a máquina puxou a mão dele, esmagou a mão dele. Ele já recebe a aposentadoria, logo ele não vai receber auxílio-doença nem aposentadoria por invalidez. Então é um exemplo em que ele não vai ter a assunção de responsabilidade securitária social, mas vai ter a possibilidade de invocar a responsabilidade civil trabalhista. Perfeito. Então, isso pode acontecer em relação ao coronavírus. O coronavírus, para que a gente fique no coronavírus, ele vai produzir sempre
aí não vai ter relativizações, a não ser que o indivíduo seja um trabalhador aposentado. Exato. Aí, um médico, por exemplo, uma enfermeira, aposentou pelo regime geral da Previdência Social, mas continuou trabalhando no hospital. É empregado, raro até médico empregado, mas é um exemplo. E ele contraiu o coronavírus por conta da ausência de máscaras suficientes ou de máscaras de qualidade ou de quantidade de máscaras necessárias para o descarte. Isso ficou provado lá no responsabilidade. A gente vai ver se é responsabilidade, eu quero saber de você, se é responsabilidade subjetiva ou se é responsabilidade objetiva. Esse cara que é aposentado, ele não recebe mais auxílio-doença, não recebe mais aposentadoria por invalidez, porque ele já está aposentado. Então, não vai ter a proteção securitária social, porque ele já foi coberto o mínimo existencial dele com a aposentadoria. Entretanto, ele pode demandar no judiciário responsabilidade civil trabalhista. Pode. Nesse caso, pense aí, um hospital que não tem máscaras suficientes e que manda o médico ou a enfermeira utilizar a mesma máscara o dia todo. Essas máscaras descartáveis valem por 2 horas. Sim. Use a sua o dia todo. E por conta disso, esse indivíduo acabou contraindo essa enfermeira, o auxiliar de enfermagem, acabou contraindo o coronavírus. Sim. Nesse caso, você entende existente a necessidade de perquirição, de apuração de culpa, ou você acha que é uma situação coberta pela responsabilidade objetiva nos termos do artigo 927 do Código Civil e da recente decisão do Supremo Tribunal Federal? Essa questão é interessantíssima, e a questão do milhão aqui nesse debate. E eu vou lhe dizer com absoluta liberdade, mesmo correndo isso de eventualmente ter posicionamento divergente do seu, dizer que a hipótese aí é de responsabilização subjetiva, mas que, na verdade, nós temos aí já uma presunção de culpa. Por quê? Porque pelo descumprimento da regra contratual de segurança do trabalho, você já me disse, ele não forneceu as máscaras, ele não trouxe exatamente o material que era necessário para haver uma contaminação, haverá responsabilização do empregador. Perceba, é diferente, eu não vou dizer que é objetiva, por quê? Porque se o empregador, dentro daquela atividade, toma todas as cautelas necessárias, dando todos os equipamentos para fazer, a ideia de atuar numa circunstância como médico, e mesmo assim, com todas as cautelas necessárias, ele contraiu a doença, perceba que não se trata de uma situação, porque nexo de causalidade pode haver, porque pode ter contraído, ele pode só ter tido contato lá mesmo, mas não o nexo é presumido, né? O nexo é presumido. Exatamente, mas perceba, qual é o grande lance em explicar essa matéria na seara da responsabilidade civil? Qual é o dano? O dano é contrair a doença. Qual é a conduta que ele gerou a essa situação? Aí tem que ver. Não é o trabalhar no local. É o trabalhar no local sem a cautela necessária. Por quê? Porque sem essa cautela, sem as precauções, sem os equipamentos, nós vamos verificar aí uma situação de uma violação a uma regra que é a contratual lato sensu, ou seja, do dever de estar. E ele está exposto, o professor Leandro faz, ele não está ali exposto a um risco superior aos demais membros. Perceba que aquelas atividades por si só, a atividade médica já tem um risco. Ou seja, o risco por si só é a falta de EPIs que vai gerar, nessa circunstância, uma violação de um dever contratual. Rodolfo, uma pergunta adicional, só para seguir aí a sua conclusão. Até agora estamos ok, certo? Ok. Estamos. Agora, deixa eu só verificar um ponto aí que é um pressuposto. Sim. O 927 do Código Civil e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Sim. Você acha que um médico de um setor específico do hospital, os médicos infectologistas e os enfermeiros que trabalham no setor de segregação compulsória de lá dos pacientes, esses carinhas aí, o médico, a enfermeira, a atendente de enfermagem, todo mundo que está naquele setor, que tem que transitar naquele setor por dever de ofício mesmo, foram habilitados para estar ali naquele lugar.
O simples fato de acontecer o adoecimento geraria a responsabilidade civil objetiva? Ainda tem mais um detalhe para perguntar. E o dano? Porque para ter indenização tem que ter dano. Certo. O simples fato de ter contraído coronavírus é um dano? Porque é um dano moral? Adoecer de forma ocupacional é um dano ao patrimônio material do indivíduo? Ele já poderia postular, por ele ser infectologista, por ele estar em uma situação de risco diferenciado dos outros colegas dele, ele poderia pretender a responsabilização civil e que o hospital pagasse para ele uma indenização por dano moral por ele ter contraído, ou seja, contrair o coronavírus gera indenização por dano moral por si só. E se ele tivesse ainda, além disso, as complicações que alguns têm, outros não, por exemplo, ele ficasse com um problema nas estruturas pulmonares lá, uma formação ou uma conformação diferente que causasse para ele, a partir dali, uma restrição, uma limitação na respiração que ele normalmente tinha boa e que passou a ser ruim. Isso geraria para ele um dano material que ele poderia invocar perante o judiciário. Isso a gente vai receber, Rodolfo, esse tipo de demanda. Não tenho dúvida. Então, assim, é verdade que a gente está aqui fazendo uma verdadeira tempestade de ideias, brainstorming, variáveis, mas o caminho, esse daí é o caminho mais, digamos, específico. Um médico infectologista, setor de isolamento máximo do hospital, circulam somente 5 médicos e entre pessoal de enfermagem, uns outros 20, tá? Esses caras, se adoecerem de forma ocupacional, a responsabilidade é objetiva ou eles têm que provar que máscara foi dada, não foi dada, ou que tinha ou não tinha álcool gel, tinha ou não tinha lavatórios para eles lavarem as mãos, tinha ou não tinha sabão líquido? Diz aí, meu amigo. Perfeito. Olha, essa pergunta é sensacional. E note como a gente fica dizendo que cada caso é um caso, existe uma maneira mais elegante de dizer. Em matéria de direito, a menor diferença de fato gera a máxima diferença da aplicação do direito. Olha só, eu fui respondendo genericamente, especificamente falando, olha só, do médico, do profissional, do indivíduo que... Olha, teve uma leitora aqui, uma pessoa que fala aqui do problema, só para apresentar a possibilidade de o paciente ter a telextasia pulmonar. Aqui a nossa espectadora Marins, B. 22. B. Marins, 22. Tem várias perguntas interessantes aqui. E aí, qual é o babado aqui, para a gente entender isso realmente do ponto de vista técnico? Olha só, perceba que, na verdade, não tem uma resposta a priorística sobre essa questão. Por quê? Porque isso realmente vai variar de acordo com o enquadramento que essas situações de fato e a matéria fática, o suporte fático que for levado a juízo para fazer o enquadramento na postura da previsão da norma. Por quê? Olha que lance interessante. Quando nós analisamos essa circunstância, esse risco que o médico teve trabalhando nesse setor específico é um risco acentuado, aparentemente, para esse caso concreto é. Ou seja, quem trabalha lá nessas circunstâncias tem um risco maior do que os demais outros médicos. Essa circunstância, e aí vai ser o aspecto relacional. Para mim, parece muito mais fácil a responder se eu digo, não, é realmente um risco muito maior do que os demais, e dentro dessa postura da relação de emprego, esse risco acentuado vai ter de ser levado em consideração para efeito de responsabilização. Aí eu enquadro no parágrafo 927. Quando eu posso demonstrar efetivamente que há uma diferença, eu posso dizer que há uma situação fática que vai levar à caracterização da responsabilização. Eu preciso efetivamente dizer que ali eu tenho um risco. Perceba, não é risco. Risco todo mundo tem. Viver é um risco. Ser médico é um risco. Estar no hospital é um risco. Eu, paciente, vou no hospital para tratamento, para de alguma coisa eu posso correr o risco de sair com uma outra infecção ou com coronavírus. Mas eu tenho nessa situação um risco acentuado, que esse risco biológico
não é, digamos assim, afastado totalmente pelo uso do EPI, aí eu posso pensar no 927. Perceba que eu vou ter que trazer uma fundamentação diferenciada. O que a gente não pode entrar é na seara de dizer, ó, teve, contraiu, já a responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque aí, nesse ponto, nós vamos estar, digamos assim, desprezando a fundamentação para dar o tratamento diferenciado. E eu vi o professor Leandro Fernandes trazendo os dados que são interessantíssimos, que percebeu o seguinte, a gente vai ter que levar em consideração, e aí o ministro Paulo de Tarso Severino, do STJ, fala com muita frequência sobre isso, no chamado método bifásico para a reparação de danos morais. Qual é o grande lance? Em uma linguagem bem simples. Primeiro, nós vamos discutir os elementos para a caracterização da responsabilidade. A responsabilização como um todo. E analisando também nisso se ela vai ser objetiva ou subjetiva. Depois é que nós vamos ver os elementos para pensar na quantificação da indenização. Então, por exemplo, se o indivíduo já tem uma predisposição, bem, se ele tem uma predisposição para uma doença respiratória, a priori não deveria nem estar lá como médico. Mas vamos entender nessa circunstância que isso não é uma causa para impedir a sua atuação. Ora, nessas circunstâncias, quando nós temos uma predisposição que nessa linha vai gerar uma culpa exclusiva da vítima, as pessoas tentam enquadrar. Bem, é possível. Se for a única forma de se contrair é porque tem a predisposição, poderia... Mas se esse fato da vítima... Não, aí a gente teria no máximo... Se esse fato da vítima for conhecido do empregador... Eu não ouvi. Se esse fato da vítima for conhecido pelo empregador... E mesmo assim ele determina, já é uma violação especificamente. Aí fica mais fácil. O problema é exames periódicos, né, para se detectar eventuais. Então, nessa circunstância, um médico que tem predisposição, não pode estar trabalhando nessa linha. Por quê? E os exames periódicos servem para isso. Ou seja, nessa circunstância, se por mais que estejamos vivendo uma pandemia, Alô, irmão. Opa, caiu de novo? Não, tocou o telefone aqui enquanto eu estava falando com você. Bora fazer aí. Quando eu estou no telefone, estou falando com você, tocou o telefone e aí saiu, inverteu de novo, lá vai eu fazendo aqui a parte. Mas estamos de volta. Estamos de volta. O pessoal está de volta aí? Voltei, eu voltei. Todo mundo aí, ó. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Então, povo brasileiro, o que é importante entender sobre essa questão? Né? Nessa hipótese, se é do conhecimento do empregador, para mim, o elemento subjetivo já acaba demonstrado. E aí fica muito mais fácil pensar em responsabilidade. Agora, essa aí é a visão nesse momento que a gente está debatendo. E você, meu irmão, o que é que você acha? Concorde ou divirja? Fique à vontade. Não, eu penso igual. Eu acho que a gente não pode considerar como uma situação de responsabilidade civil objetiva o simples fato de um indivíduo trabalhar em hospital, né? A gente consegue ver aí uma presunção de formação de nexo, mas isso não quer dizer que a gente dispense a apuração de culpa, né? Presunção de nexo é uma coisa, outra coisa é culpabilidade ou não ser importante a aferição de culpabilidade. São coisas bem diferentes. O que eu acho é que tem presunção de nexo, tá? Foi ali mesmo que foi contraído. Isso é importante para fins previdenciários. Nexo é indispensável para a formação de qualquer tipo de responsabilidade, ou a securitária social, ou a civil trabalhista. Ou a civil, né? Responsabilidade civil. Eu chamo de civil trabalhista porque a gente está trabalhando... É só pela nossa competência, mas é civil mesmo. Nós discutimos. A gente precisa, sabe, irmão? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque a gente precisou de um período de afirmação histórica para a questão dos danos morais e materiais no seu trabalho, a discussão que veio
finalmente com a emenda constitucional 45, mas, na verdade, é responsabilidade civil. Nós aplicamos direito civil na Justiça do Trabalho, como devemos aplicar se permitir direito previdenciário do trabalho. Sobre essa questão da nomenclatura, eu lembro de uma posição de um cara que é nosso conhecido, foi meu orientador, que é o Estevão Malê. Ele acha que deveria chamar responsabilidade trabalhista. Porque tem responsabilidade civil para as relações civis, responsabilidade trabalhista para as relações trabalhistas, responsabilidade penal, na esfera penal. Eu chamo de responsabilidade civil trabalhista para tentar, digamos, contemporizar o Rodolfo. Tá certo, mas sinceramente é responsabilidade civil, porque senão a gente vai começar a pensar, é responsabilidade civil, é consumerista, é responsabilidade civil empresarial? Não, é responsabilidade civil. A gente vai ter as regras próprias que não vão ser desprezadas no campo das relações de trabalho, como as regras próprias que não vão ser desprezadas no campo das relações empresariais, no campo das relações consumeristas, tudo vai ter. Mas a responsabilidade civil é em essência. A árvore comum está lá. Como no campo da responsabilidade criminal, eu costumo dizer que a responsabilidade criminal está na árvore do tema responsabilidade jurídica. Por quê? Porque a base de tudo é a expressão responsabilidade, como a assunção das consequências de uma determinada conduta. Essa responsabilidade pode ser jurídica ou moral, quando a gente pensa numa violação de uma regra de conduta social, de educação, da nossa relação com o espiritual, alguma coisa assim. Jurídica é pela possibilidade de exigir uma reparação de uma atuação estatal. E aí, nessa divergência da jurídica, nós vamos destrinchar por um critério puramente legislativo. Quando nós nos contentamos com a reparação de danos, é responsabilidade civil. Seja civil, trabalhista, consumerista, empresarial, raio que seja. E quando nós não nos contentamos com a reparação de danos e exigimos também uma restrição de direitos, seja liberdade, patrimônio, cassação de funcionamento, aí é responsabilidade criminal. Isso ajuda, inclusive, para uma outra estrutura, que para outra live, que é no campo da responsabilidade criminal da pessoa jurídica, que é, na verdade, um direito administrativo sancionador. São restrições de direitos, seja na ideia de cassação de atividade, prestação de serviços à comunidade, multas, como consequências que não se limitam à ideia da reparação. Então, o grande lance é a compreensão da essência, aqui eu estou quase num conceito heideggeriano, né? Da essência, né? Da responsabilidade civil. Responsabilidade civil é reparar danos. É isso que se discute. A gente vai ter as peculiaridades de cada ramo, seja trabalhista, consumerista, empresarial, tributário, administrativo. Responsabilidade criminal não é reparação de danos. Responsabilidade criminal é restrição de direitos por um critério estabelecido pelo legislador. Siga aí, irmão, que eu estou falando demais. Então, seja lá a nomenclatura que a gente ofereça, no âmbito da responsabilidade civil ou da responsabilidade securitária social, nós precisamos ter duas coisas, pelo menos. Senão a gente não tem, né? A gente nem fala que é nexo, não tem responsabilização sem nexo. Né? Não existe. Isso. Nem faz. Tanto é que os advogados, e muitos nos assistem, quando eles querem atacar o dever de indenizar, eles atacam o nexo. Isso. Dizem, fato é causa da vítima, ou negam efetivamente a ocorrência de nexo. Né? E no campo jurídico trabalhista, o nexo se dá em decorrência da prestação do trabalho em uma situação de grande proximidade com o agente causador. Né? Então, a gente tem... Quer fazer alguma observação? É só observação. Realmente, para quem faz uma advocacia empresarial, o estudo do nexo de causalidade e das hipóteses de quebra de nexo de causalidade são, sem sombra de dúvida, os maiores campos de atuação. Por quê? Justamente porque a conduta e o dano fica fácil de provar. E dentro desse ponto é quando aí a sua inteligência e seu conhecimento vão ser muito melhores para dar aula para o pessoal. Nós temos, no campo das relações de trabalho, um grande aliado no campo da responsabilização, que é o nexo técnico epidemiológico. Aí a bola está com você. Tá, mas eu já falo sobre o nexo técnico epidemiológico, que é nexo, né? Na verdade, né? Causalidade. Só para dizer esse pressuposto, porque eu acho que os pressupostos são importantes em conversas curtas. Então, você não pode imaginar
responsabilidade civil, se você ou responsabilidade securitária, se você não tiver nexo. Isso. E tem outra coisa, você não tem razão de perquirir responsabilidade civil se você não sofreu dano. Uhum. Então, se você é advogado que defende os interesses daquele que é acusado e que, por isso, deveria oferecer uma indenização, você tem que atacar o nexo, tá? Primeiro, e depois, ali ou depois ao mesmo tempo, cumulativamente, você tem que atacar o dano, né? Porque se não tiver dano, não tem o que indenizar, né? Se não tiver prejuízo, não tem responsabilidade. Os franceses têm esse brocardo, né? Não tem prejuízo, não tem responsabilidade. Pas de A gente nullité é sans assim. griffe. Isso, exatamente. Você é muito, muito fino falando francês. Obrigado. Meu biquinho. E da mesma forma, existe em relação ao nexo. O que é que nos sobra? Nos sobra apenas, depois que esses dois elementos estão bem caracterizados, né, o que um juiz faz? Vamos ver se teve dano, vamos ver se teve nexo. Se teve dano e nexo, vamos então para a culpa. A culpa há de ser perquirida ou não? Tá? E a gente vive uma fase de ocaso da culpa, né? A culpa tem sido cada dia mais eclipsada ou relativizada, né? Aquela obra Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil, do Anderson Schreiber, ele sustenta bem isso logo no comecinho dessas discussões, dizendo que a culpa tem sido objeto de relativização frequente, né? E é o que a gente tem que é o ponto dessa discussão. Se efetivamente a gente teria situação de responsabilidade objetiva, nesse caso, ou se nós teríamos situação de responsabilidade subjetiva. Se tiver subjetivo, um esforço maior, demonstrar culpabilidade não é fácil demonstrar. Não. Se tiver responsabilidade objetiva, fica tudo mais tranquilo. E eu já vi algumas pessoas dizendo que achavam que nos hospitais, aqui é só voltar nas perguntas, nas questões, que nos hospitais deveria ser responsabilidade objetiva em qualquer situação, se o indivíduo trabalha ali em uma situação que seria de risco acentuado. Eu não posso concordar genericamente. Também não. Acho que esse é um ponto muito delicado. Muito delicado. Senão, os hospitais todos estariam responsabilizados pelo simples fato de seus médicos ou enfermeiros ou profissionais de saúde terem contraído o coronavírus, né? Os fisioterapeutas, que têm muita fisioterapia respiratória. É muito delicado, é muito... Olha só, Carol Tupi, olha só, olha Carolina Tupinambá. Carolina Tupi, vamos fazer uma live com ela um dia desse aí. Um beijo, Sim, Carol. Bacana. Ô, Carol, tudo bem? Prazer te ver aqui. Massa. Então, e no âmbito da responsabilidade securitária social também, a gente também tem esses dois componentes muito importantes, né? O componente do dano, se não tiver dano, a gente não tem auxílio-doença, porque é incapacidade, né? O que dá o auxílio-doença, os benefícios... O nome auxílio-doença é um nome extremamente infeliz. Não deveria se chamar auxílio-doença, deveria se chamar auxílio-incapacidade, porque é só a incapacidade que vai gerar assunção a esse benefício. Exato. Então, se o indivíduo tem incapacidade certificada pelo médico perito do INSS, ele recebe o benefício, sendo segurado e entregado a partir do 16º dia, sendo outros tipos de segurado a partir do primeiro dia da incapacidade, mas esperando esses 15 dias, que é uma incapacidade que a gente considera importante, né? Superar o período de espera. Esse é o nome que existe na legislação previdenciária. Isso. Superou, recebe, mas tem que ter o dano, tem que ter incapacidade. Teve incapacidade, recebe benefício, alta programada, isso também é importante que se considere. Se estima lá um tempo para o cara ficar bom. Se o cara não ficar bom, ele faz um pedido de prorrogação, PP, ou se deixa perder o prazo, um pedido de reconsideração, PR, seja lá como for, ele consegue se manter ali. E precisa, evidentemente, ter um nexo de causalidade. Só que o nexo de causalidade, para nós, né, na esfera, eu falo nós que eu estou representando essa esfera aqui, na esfera de responsabilidade securitária social, ele é um nexo extremamente mais flexibilizado, né? Rodolfo falou sobre o nexo técnico-epidemiológico. O que é o nexo para a gente é apenas importante para determinar se houve um acidente, se houve um evento de natureza ocupacional, né? Ou se houve um evento de natureza não ocupacional.
Porque em qualquer situação, se você tem o dano, que é a incapacidade, se você segurar, você recebe o benefício. Exato. O nexo vai ser importante para determinar, em verdade, se o benefício vai ser ocupacional ou não ocupacional. E na Exatamente. esfera previdenciária, o nexo é muito singelo. Se o trabalho foi uma das causas geradoras do dano, forma-se o chamado nexo de causalidade para a determinação de benefício ocupacional. E aí você recebe benefício ocupacional e é muito bom que o benefício tenha essa natureza sob o ponto de vista jurídico-trabalhista, porque você tem um monte se pode-se dizer que tem vantagem em você ter sofrido um acidente de trabalho, tem algumas. Você tem estabilidade, né? Exato. Artigo 118, da Lei 8.213, você tem manutenção do recolhimento do FGTS, você tem um tratamento diferenciado em relação às férias. Diga lá, Rodolfo. Irmão, só porque nós estamos 50 minutos falando, então daqui a pouco a live cai. Então, eu quero dizer ao pessoal, né, porque aí eu vou ter que fazer como um arremate, que nós temos aqui muitas questões importantes. Né? É preciso entender, numa síntese muito apertada, que nessa hipótese de contrair a doença, ou coronavírus, ou qualquer uma das sequelas, haverá responsabilidade civil do empregador, mas nós vamos ter que aferir a noção de se ela é subjetiva ou objetiva em função da fundamentação para verificar se há, naquela hipótese, um risco acentuado de quem está ali atuando. Então, isso que é importante deixar bem claro para que a gente possa não afirmar peremptoriamente é subjetiva ou é objetiva. Então, a gente precisa realmente compreender a matéria, porque não é uma fórmula mágica ou uma palavra, ou um cruciatus spector patronum lá do Harry Potter que vai salvar essa circunstância. Eu quero dizer ao pessoal que essa live vai ficar gravada lá no canal Pamplona, vai ficar 24 horas aqui também, vai também, vou baixá-la no YouTube, e quero dizer da minha honra e satisfação de fazer essa live com o Luciano. Né? As pessoas dizem, recita um poema, mais do que um poema. Eu tenho que dizer que amigo é o pai ou o irmão que a gente elege pelo coração. E eu elegi Luciano Martinez como meu irmão. Olha, irmão, é efetivamente uma categoria que não tem necessária relação com o laço de consanguinidade, não, viu? Eu vou te contar, porque realmente esse rapaz aí é de uma irmandade incrível, uma pessoa maravilhosa, que faz parte realmente da minha família e para quem eu devolto a palavra irmão. Mas, irmão, olha, eu sei que já está na hora de a gente fechar, de encerrar, tem um monte de perguntas feitas por um monte de gente. Eu respondo, se me perguntarem lá no meu Insta, os seus milhões de seguidores, se quiserem alguns me seguirem, eu quero agora... que vocês sigam o Luciano Martinez 10, né? O perfil dele, segue no Instagram, me siga no Instagram e se inscreva nos 2 canais no YouTube. Nós vamos estar à disposição e nós vamos continuar nessa maratona de lives. Luciano vai fazer uma live hoje com Bezerrinha daqui a pouco, não é? Isso, eu vou fazer uma com o Carlos Henrique, né? O Carlos Henrique Bezerra Leite. Eu acho que é 18 horas. Então, e eu faço com ele às 21. E eu faço mais à noite uma com o Leone Pereira, às 22 horas, ou seja, não já vá dá para fazer cama sequência. eles. Às 18 horas você assiste Lu com o Carlos Henrique Bezerra Leite. Às 20 horas me assiste com o João Glicério sobre locações comerciais. Às 21, eu comigo com o Carlos Henrique Bezerra Leite. E às 22, Luciano com o Leone Pereira. Nós estamos na maratona de lives. Vamos ocupar o dia e as noites das pessoas. Tá bom, Rodolfo. Acho que a gente tem alguns minutos a mais. Não sei se você quer utilizar para saudar algumas pessoas. Eu quero saudar um monte de gente aqui maravilhosa. Estou vendo até minha prima de Santa Catarina, Isabel, está aqui participando. Estou vendo nossa colega Andréa Kreusch. Estou vendo aqui Joana Rego, do Trabalho em Foco, professor Leandro Fernandes, Live Internacional de Portugal. Né? Tem muita. João Glicério também, que eu acabei de falar nele, olha aí também. Né? Fala você também, para não parecer só eu. Marcos Avalone, de Cuiabá, grande figura. Marcos Avalone, de Cuiabá. Gente muito boa, né? Isso. E aí, o de locação comercial hoje às 20 horas. Pronto. Olha só que... alguém, irmão? Rapaz, você. Obrigado aí por ter a oportunidade de compartilhar essa discussão sobre responsabilidade
nos tempos do coronavírus, né? Responsabilidade securitária social, responsabilidade civil trabalhista. Sim, o fato de alguém ter sofrido a contaminação pelo coronavírus pode significar um dano, especialmente na minha esfera, se produzir incapacidade laborativa. E quem é que vai querer admitir como trabalhador lá dentro da sua cozinha, de um restaurante, que tal? Ou ainda dentro do seu hotel ali como uma camareira, ou ainda como sua empregada doméstica, alguém que está com coronavírus. Não, essa pessoa vai ficar lá os 15 dias, você vai pagar e depois disso esse indivíduo vai receber benefício por incapacidade. É um dano, sim, assim como o dano pode ser, no âmbito da responsabilidade civil trabalhista, se gerar até consequências, mas fica a indagação de se seria dano ao patrimônio material, né? Seria ou dano moral ou não, eu diria, depende. Gente, muito obrigado, um abraço, Rodolfo, se despeça dos seus seguidores. Amém. E quero que todo mundo seguindo o Luciano, me seguindo e também ir lá nos 2 canais no YouTube. A gente se encontra na próxima live. Um beijo a todos e todas. Até mais.